Bom dia, 30 Minutos está no ar. O convidado de hoje é Denilson Martins, presidente do Sindipol MG. E o nosso tema, assédio moral. Denilson, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Lincoln, e a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com você, falar de temas interessantes para todos nós. Você sabe que você me abandonou, né? Tem 4 anos que você não vem no programa. É a luta do dia a dia, a segurança pública de nosso estado. Meu Deus do céu, a segurança pública do Brasil, né? Verdade. Até que o nosso estado, os índices parece que tem melhorado, tem baixado um pouquinho em relação ao que estava. Com certeza. Né? É uma ação integrada aí via governo, entidades de classe, melhorou muito o diálogo, e isso com certeza é sensível pela categoria e sensível pela sociedade como um todo. E o mais importante também é que o nosso ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, começando a compreender, e o governo federal também, que segurança pública é política de Estado, não é política de governo, é política de Estado, onde os governos participam, mas comandados pelo Estado. É isso, o governo está entendendo. Parabéns, esperamos que a nossa secretária nacional de segurança pública possa ter uma força maior, ou seja, quem for, se ela for trocada ou não, é minha amiga Regina Mick, mas que tenhamos uma condição melhor nisso, que segurança pública no Brasil vem de todos os governos. Segurança pública é estilo de colônia, um sistema prisional difícil, mas estamos querendo mudar, e há muita gente trabalhando para mudar, inclusive a Polícia Civil de Minas Gerais. Com certeza. E então, verdade. Eu tenho aqui, além do perfil do entrevistado, né, claro, né, investigador de polícia, atual presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindipol. O Sindipol, em parceria com a Abrace e com a Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais, FESEMPRE, não é fé sempre, é FESEMPRE, porque sempre a gente tem que ter fé, né? É um negócio muito sério, fé de que as coisas vão melhorar a cada dia. Você que é homem de fé, né? Sempre. Que as coisas vão melhorar a cada dia. Sem Deus nada é possível. É verdade, é verdade. E a FESEMPRE realizou nos dias 12, 13 e 14 de junho o curso de capacitação sobre práticas de prevenção ao assédio moral no setor público. O curso foi destinado aos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e demais servidores públicos. Como é que foi esse curso? Primeiramente, foi uma feliz oportunidade que pudemos ter de estar tratando um assunto tão grave, tão sério como esse, Nico. O assédio moral é uma mazela presente no serviço público há muito tempo, e principalmente nas instituições que são regidas pelo Instituto da Hierarquia e da Disciplina, que são 2 princípios que norteiam a administração das forças policiais, esse fenômeno é mais presente. Por quê? Há equívocos nesse entendimento. Muitos que têm o poder tendem dele a abusar. Trata-se as pessoas como se fossem coisas, e as coisas com um valor acima do que na verdade elas têm. E por isso, muitos ambientes de trabalho são degradados. Muitos servidores acabam adoecendo, depressão, síndrome do pânico, insônias e tantas outras mazelas psicossomáticas. E você está deixando bem claro que é em todas as áreas do serviço público. Todas as áreas, dos 3 poderes, a gente não escapa a ninguém aí. Executivo, legislativo, judiciário, porque é uma incoerência, uma incongruência, uma imperfeição na tratativa entre as pessoas. É o colega que persegue o outro colega, é o chefe que abusa da sua condição, humilha o colega, persegue, desvaloriza. Isso tudo gera uma baixa de produtividade, isso gera uma frustração para aquele servidor que é concursado, seja ele contratado também, ou seja, acaba prejudicando a prestação de serviço. E quem perde com isso? É a população, que precisa de segurança, que precisa de saúde, de educação, que são serviços públicos essenciais. Então, o assédio moral tem que ser banido da administração pública, e os seus agressores, os assediadores, têm que ser tratados e punidos na forma da lei. O Brasil, aquilo que eu disse, tem que tirar esse sentimento de colônia, né? Verdade. É um negócio complicado. Mas já com a nossa interatividade pelo Facebook, e as pessoas que não conseguirmos, Denilson, colocar no ar aqui, meu presidente, por certo, nós enviaremos para o seu Facebook as perguntas dela, e você sempre, com certeza, atencioso, por certo, haverá de respondê-las.
O Elivelson Soares, pelo Facebook, ele pergunta: o assédio moral na administração pública remete à improbidade administrativa? Perfeitamente. Uma das peculiaridades da gestão pública, do gestor público, uma das características que ele tem que ter é a probidade, ou seja, o zelo para tratar a coisa pública e os servidores que estão subordinados, submetidos à sua ordem. E na condição de gestor, ele não pode ser negligente, ele não pode ser improbo na tratativa desses bens. O maior bem que o serviço público pode ter é a vida do seu servidor, a qualidade de serviço, a qualidade de trabalho prestado por ele. Então, esse assediador, ele pode figurar, sim, no polo passivo, junto com a administração pública, como improbo. Então, cabe também o afastamento do cargo, cabe a indenização pelo dano causado e a reparação. Óbvio que a saúde não se repara, óbvio que a dignidade da pessoa humana não se repara, mas a compensação pelo dano causado, sem dúvida, é previsto, sim. Ok. O Valdemir Carvalho, obrigado, Valdemir, por sua participação pelo Facebook. Ele pergunta: gostaria de saber se o tratamento de Vossa Excelência hoje, exigido pelos delegados de polícia, não caracteriza um assédio moral? Eu entendo que isso é uma perfumaria. A designação de Vossa Excelência, isso é um fetiche que deve ser banido. Eu acho que o que tem que ser tratado, tem que ser buscado é o respeito. O respeito às pessoas não está atrás da designação, do pronome que se utiliza antes da sua nomenclatura, mas sim pelo reconhecimento da sua capacidade, da sua integridade, do seu compromisso, profissionalismo e comprometimento com a coisa pública. Inclusive nós do Sindipol e também a Cobrapol, que você muito bem conhece, já nos recebeu muitas vezes aí em Brasília, nosso presidente Gandra, nós ingressamos com a ADI exatamente contestando essa designação que nós entendemos ser imprópria. Todos nós da segurança pública somos e detemos autoridade, em razão do cargo que exercemos. E essa necessidade de se igualar a juiz, a magistrado, a promotor, na verdade não é questão de designação. O que está por trás disso é a política salarial e remuneratória, nós muito bem sabemos. Olha, você sabe que depois dessa pergunta aqui do Valdemir Carvalho, eu vou ter que abrir espaço, porque o programa é democrático, Com certeza. Então o espaço está aberto aqui também para os sindicatos dos delegados, seja da Polícia Civil, Polícia Federal, aberto para que vocês também venham a dialogar conosco. E é claro, o contraditório é a essência da democracia. Então, espaço aberto, né, Denilson? Para que eles possam também, caso queiram, fazer uma defesa nesse sentido. E Vossa Excelência, a própria gramática já nos ensina, é o termo utilizado para os membros de poder, aqueles que estão investidos do poder. O delegado de polícia, ele tem delegação de poder. Nós entendemos que ele não pode ser confundido com o poder. Ele exerce, assim como todos nós, agentes, todos nós, autoridades policiais, assim podemos dizer. Você conhece a história dos dois deputados? Diz que dois deputados estavam conversando, né? Aí um chegou para o outro e falou assim: a minha excelência saúda a vossa excelência, a sua excelência. Essa é boa. A minha excelência saúda a sua excelência. Tão gostoso chamar você senhor, não é verdade? Amigo, companheiro. Lá no caso lá da Câmara, lá a gente pode falar com uma liberdade, né? Muito bem. O nosso amigo Daniel Bruno, também pelo Facebook. Se não for fugir do assunto, ele pede para que eu pergunte a Denilson Martins: como anda o governo sobre o movimento por mais vagas da Polícia Civil de Minas Gerais? Parabéns pelo programa. Obrigado. Daniel Bruno, né? Isso, Daniel Nós Bruno. Comunicamos pelo Facebook, pelo WhatsApp. Essa é eu posso dizer assim, uma obsessão da direção do Sindipol. Eu e todos os diretores estamos imbuídos nesse propósito, junto ao governador Pimentel, junto ao secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães, para que nós possamos criar todas as condições possíveis para nós recompormos os quadros da Polícia Civil. Hoje, investigadores, temos autorização legal para 11.301. Temos pouco mais de 6.000 cargos ocupados, ou seja, uma vazão de pelo menos 5.000 cargos. O concurso só preenche 1.000 vagas. O governador Pimentel tem um compromisso conosco do Sindipol de estar chamando ao longo do seu governo pelo menos 3.000 vagas. Então vamos tentar ampliar. Já temos a fala do secretário Elvésio Magalhães de que
disponibilizando recursos, serão convocados quantos forem aprovados, tantos quantos forem classificados no último certame. Eu estou muito motivado, estou bastante convencido que vai tá dando certo. Começa agora em agosto, 1.500 aspirantes já estão sendo chamados para a Cadepol. Graças à lei orgânica que aprovamos em 2013, vocês já vão entrar como policiais e não como aspirantes, vão receber salário já vai estar fazendo curso como policiais, coisa que na minha época não tinha. Os policiais costumavam fazer assédio aos aspirantes? Oh, era demais, a gente pagava por ser novato, né? Então, acredito que entre esses 1.500, no final do ano formou, chama-se mais 1.500, completa os 3 e vamos batalhar para chamar mais ainda. O movimento Mais Vaga está positivo, está de parabéns, sem continuar pressionando mesmo, mas não faça isso de forma isolada. Faça isso junto com o sindicato. E o sindicato da categoria é o nosso sindicato, o Sindipol. Eu já recebi 2 grupos, inclusive foi relatado, postado no meu Facebook, e o desejo era de que fosse contratado 1.500 por ano no governo. É necessário. Do Fernando Pimentel. Então seria 1.500 no ano, 1.500 no outro. Agora, vê a questão da lei de responsabilidade fiscal, o governador Fernando Pimentel sempre cumpriu acordos, e pelo menos esses 3.000 já seria uma boa margem. O ideal seria que os 6.000 fossem contratados, né? Lincoln, nós te agradecemos muito, todas as funções que você exerce, onde você está, você sempre nos atendeu bem. Tem que dizer que a verdade tem que ser dita. Nós sofremos muito no governo passado. Você nos ajudou muito para tentar criar pontes para que pudéssemos sermos ouvidos. Há uma sensível diferença nesse governo do Fernando Pimentel. A Polícia Civil foi sucateada durante 12 anos. Nós temos hoje aqui a necessidade, estamos sendo ouvidos, de resgatá-la pelo menos em 4. Não é fácil, nós entendemos, mas precisa ser feito algo de forma sustentável, palpável. E o principal atendimento que precisamos é preenchimento dessas vagas. É mais importante o concurso público hoje para a polícia do que propriamente salário. Então vamos voltar à questão agora do enfrentamento ao assédio moral. Ao assédio moral, né? A informação aqui também da produção, em abril de 2014, a diretoria do Sindipol Minas Gerais lançou o primeiro manual de enfrentamento ao assédio moral na Polícia Civil de Minas Gerais e no serviço público. A obra foi fruto de um estudo minucioso sobre esse fenômeno e também importante instrumento didático para a orientação dos servidores que passam por esse desafio. Foi lançado um livro, inclusive? Nico, esse manual, né, esse aqui que a gente está mostrando para vocês, inclusive está disponível no Sindipol. Todo aquele que quiser pode entrar em contato. Dar uma viradinha um pouquinho só, não, por outro lado, não, na mão esquerda ali, não, aí, certíssimo. Pode entrar em contato lá no Sindipol, no número 2138-9898, lá na Rua Diamantina 214, irá adquirir gratuitamente essa obra. Ele é bastante didático, pedagógico e ensina aquela pessoa que está sendo vitimada pelo assédio moral os instrumentos e os meios de se defender. Nós tivemos um avanço verdadeiro, depois de muita luta, greve inclusive, mobilizações do serviço público, criarmos a Lei Complementar 116 de 2011, a lei que define e pune o assédio moral no serviço público e a forma de se processá-lo. Então, é importante que nós venhamos estar denunciando, não é só para fazer estatística, mas para que nós façamos exemplo, porque o assediador, quando ele consegue o seu intento, ele não para por aí. Ele vai repetindo isso chega até a casa da vítima, o servidor que está assediado, ele adoece, ele fica mais irritado, mais estressado, isso redunda no alcoolismo, redunda na procura das drogas, redunda na violência doméstica, leva problema para a família, causa insônia, até mesmo suicídio. Então é muito sério. Nós tivemos aí a oportunidade de estar ombreados com grandes autoridades, especialistas no assunto, a professora Margarida Barreto, as obras de Mary Francis, né, que é a principal pesquisadora do assunto. Então nós estamos balizando muitas informações que têm salvado vidas, Lincoln. Tem servidores que deixam de pedir demissão, deixam de se aposentar, graças à intervenção do sindicato, quando instrumentaliza a lei do assédio moral. Agora, a quem denunciar, como denunciar, e porque às vezes as pessoas têm muito medo das consequências da denúncia. Como é que nós vamos elaborar isso aí rapidinho para o nosso telespectador? No Poder Executivo Estadual, pode procurar a CEPLAG ou procurar as corregedorias e ouvidorias do Poder Executivo.
No Poder Judiciário já foi feita a resolução por parte do presidente do Tribunal de Justiça, onde está muito bem definidos os órgãos que vão apurar essas denúncias. No Ministério Público também tem uma comissão. Nós queríamos que fosse um órgão corregedor, mas tem uma comissão. E nos poderes executivos municipais depende de regulamentação dos prefeitos. Mas na ausência de regulamentação nos municípios, nas câmaras municipais, que deveria ser uma resolução, pode-se procurar o promotor de justiça local e ele estará encaminhando as denúncias para que esse processamento, esse processo administrativo disciplinar seja assim desencadeado. As penas vão de repreensão, suspensão até demissão do serviço público. Mas nós gostamos de frisar, além dessas ações, é importante que o assediador e a vítima assediada procurem auxílio médico, psicológico, psiquiátrico, porque é uma patologia. As chagas deixadas por esse fenômeno, por esse flagelo, elas são indeléveis, leva até o suicídio, já disse. E aquele assediador parou de assediar aquela vítima, ele vai buscar outra. Isso é uma tara? É uma patologia, é uma patologia da psique humana. Está ligado lá no início da formação da personalidade humana, lá no id, né, na fase fálica, e isso acaba gerando consequências ao longo da vida adulta. E quando a pessoa está investida de um cargo de poder, ela potencializa a sua lascívia em prejudicar, acossar, perseguir e humilhar o outro. Agora eu posso te falar uma coisa, a gente usa a expressão apito, por favor, não estou me referindo a quem está no trânsito, por favor, os agentes de trânsito, é uma força de expressão, é um sinal de autoridade, né? Quando às vezes tem algumas pessoas colocam um apito na boca, meu Deus do céu, seja em que área for, o cara pode ser assim, vice do vice do vice do terceiro vice, botou o apitinho na boca do sujeito, o cara cresce, rapaz, que é isso? É o famoso, você sabe com quem você está falando também, né? Quem? Aquele que tem o apito, o dono da bola, aquela pessoa impoluta. Isso vai muito da educação também. Autoafirmação. Vai da educação, quando tudo começa lá no primeiro grupo social, a família. É ali onde é aprimorado, é formatado o caráter daquela pessoa. Deve ser uma carência afetiva, né? Com certeza, e acaba gerando esses problemas aí que só mesmo quando o psicólogo, o psiquiatra não consegue, é só Deus mesmo. Chamar o doutor Luiz Andrade para esse pessoal, né, que está sempre aqui no programa. A Sandra Lemos, ela fala, por acarretar diversos problemas psicológicos e até mesmo doenças físicas, tem muito a ver com o que a gente estava falando, o assédio moral deveria ser mais combatido em todos os setores. E como combater isso? Através de leis, claro, esses departamentos, essas instituições já estão todas tratando com isso, mas leis federais ou uma lei federal seria importante para dar acabar de vez com isso? Olímpico, estamos no Estado democrático de direito pleno. E a norma de conduta, o instrumento de via de regra é a lei. Nós criamos uma lei estadual. Nós entendemos que ela é um instrumento poderoso, capaz, eficiente, mas ainda é pouco para mudar o posicionamento dos magistrados, mudar o posicionamento dos membros do Ministério Público. Então a gente está nessa cruzada aí, e você, inclusive, é muito importante para nós nessa batalha, de aprovarmos uma lei federal que pune o assédio moral na administração pública, no território nacional. Já foi, inclusive, pedido uma audiência pública, não uma audiência pública, mas um seminário, sim, lá no Nereu Ramos, que conta mais ou menos com 500 lugares aproximadamente, na Câmara dos Deputados, né? Considerando... Várias associações sim, e federações pediram, né? Teve uma moção de apoio, né, pedindo por essa realização de seminário, até no fim do nosso curso de formação. Temos várias entidades sindicais que estão aí subscrevendo esse pedido, porque a gente entende... Mais de 60, se não mais me de engano. 60, aqui em Minas Gerais, que vai ampliar isso em nível de Brasil. Porque nós entendemos que, se no estado de Minas Gerais nós temos 500 mil servidores, nós temos muitas pessoas que podem ser potenciais vítimas e potenciais assediadores. Então nós entendemos que esse assunto atende a todos nós, é um problema de saúde pública, é um problema de desenvolvimento. Então a lei federal com certeza iria ajudar muito a estar balizando as ações dos magistrados, do Poder Judiciário, para a correção desse mal no nosso meio. Ok, eu estava olhando ali para frente ali para ver se eu encontrava os escritos, mas está aqui na minha mão. Pesquisa feita em todo o país pelo site vagas.com
com quase 5 mil pessoas, mostrou que 52% dos entrevistados já sofreram algum tipo de assédio moral em suas empresas. A maioria dessas pessoas que passa por isso acaba não fazendo nada. 87% não denunciaram o trabalho e continuam trabalhando normalmente. A pesquisa também mostrou que 84% dos assédios são cometidos, como você já disse, por um chefe ou por alguém que ocupa um cargo alto. Falar um pouquinho sobre essa pesquisa? Essa pesquisa ela ainda foi muito tímida, porque ela é mais ampla, né? Tem outros detalhes, onde aborda os sintomas. 100% dos homens nessa pesquisa, ele tem sede de vingança. Quando chega ao mais alto nível do assédio, ele tem o desejo de se vingar de quem o assediou. 83% das pessoas, né? 83% dos homens nessas pesquisas, ele busca o alcoolismo, busca as famosas muletas. As mulheres, 100% tem crise de choro por causa disso. E também tem a outra faceta do assédio moral, que é o assédio sexual, que ele é tão grave quanto e deixa sequelas tão graves ou até mais quanto o assédio moral. Então, o que a gente vê é que é um mal que deve chamar sim a atenção dos gestores públicos e dos governos. Por quê? Além do prejuízo humano, o prejuízo financeiro. Porque essas pessoas, depois de 2 anos afastadas, com licenças médicas por motivação emocional e psiquiátrica, elas aposentam por invalidez. No lugar desse servidor, tem que fazer concurso para colocar outro ou contratar a título precário. Então, alguém que teria, por exemplo, 30 anos de vida útil no serviço público é interrompido de forma precoce e prematura por causa do assédio moral. Sem falar nas decorrências, né, que acontecem nos outros ambientes que essa pessoa frequenta, seja na família, seja na escola, ou seja, desestrutura toda a vida daquele servidor. Então é muito sério, as pesquisas ajudam a balizar as políticas públicas e o principal gesto que a administração poderia dar nesse momento é aprovar a lei federal que pune o assédio moral no âmbito da administração pública. Ok, eu estou com uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é um tanto quanto quilométrica, do nosso amigo Pedro Bueno. Ele é presidente do Sindiguardas, aqui do estado de Minas Gerais. As guardas civis municipais da região metropolitana estão firmando um plano metropolitano chamado Pacto pela Vida, em parceria com o Sindiguardas MG e a SEDES, onde os prefeitos de Contagem, Ribeirão das Neves, Betim e Sete Lagoas apresentarão até o fim do ano suas alternativas ou as suas opiniões e avaliações sobre esses casos. Também é preciso, segundo ele está dizendo, que nesse enfrentamento da violência urbana alguma coisa seja mudada. E ele pergunta ao colega sindicalista, Denilson Martins, se este não seria um bom momento para as guardas estabelecerem parceria com a Polícia Civil em operações conjuntas, cumprimento de mandatos de busca e apreensão, e até mesmo atuando em delegacias, desafogando a Polícia Civil no registro de ocorrências. Então, o Pedro Bueno, ele representa outra categoria que é vítima do assédio moral. Nós recordamos que recentemente teve uma denúncia grave que foi apurada até na comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal, de câmeras que foram colocadas no vestiário dos guardas municipais de Belo Horizonte para monitorá-los, para investigá-los. Isso é muito grave. Então, abusos de chefias, de comandantes. Então, ele como nós somos irmãos na luta aí contra o assédio moral. Bueno, a sua fala é muito importante, sua pergunta é importante, porém, nós temos que tecer algumas considerações. Nós defendemos, nós concordamos e apoiamos o fortalecimento das guardas municipais. Porém, há que se frisar que cada um deve desenvolver a sua competência, as competências bem definidas para a guarda municipal, que é a questão patrimonial e o policiamento. Eu defendo a polícia municipal, eu sou até bastante vanguardista nesse sentido. Defendemos a polícia municipal, que possa cuidar da prevenção delitiva, auxiliando a polícia militar naquilo que ela não deu conta de fazer. Eu posso lhe fazer uma parte? Claro. Rapidinho, só para completar ainda mais o sentimento aqui de Bueno. Ele diz que essas cidades, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim e Sete Lagoas,
também apresentarão até o fim do ano suas guardas finalmente armadas com o intuito de atuar definitivamente no enfrentamento da violência urbana. Com certeza, é o que eu estou dizendo. Está funcionando como polícia de prevenção municipal. E você não faz prevenção se não tiver os elementos essenciais para essa prevenção, os instrumentos essenciais, que é o porte de arma, 24 horas, que é poder utilizar-se do poder de polícia, né? O poder de polícia, vocês precisam ter isso sim, e trabalhar sim de forma, não vou dizer integrada, mas de forma vinculada, é mais do que integrada, vinculada às agências policiais, seja a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, porque há algo novo no ar, há algo novo na segurança pública. São as guardas municipais, são os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos. Nos Estados Unidos nós temos 19 mil agências policiais e funcionam muito bem. Em São Paulo nós temos 22 cargos na Polícia Civil de lá e funciona muito bem. Por quê? Porque o crime se estratifica, a violência avoluma cada dia. O Estado tem que se organizar para oferecer policiamento mais competente. É muita conversa que nós temos, mas o nosso programa está encerrando e agradeço a sua atenção. Olha, o Pito, 4 anos depois de estar aqui, mas é sempre bom recebê-lo. Parabéns pela competência que você anda conduzindo, que você vem conduzindo, Sindipol, e que tenhamos dias melhores para a segurança pública. Muito obrigado, Denilson. Obrigado, Lincoln. Nós do Sindipol agradecemos, nós da Polícia Civil agradecemos a você e peço aqui desculpa por esse tempo, né? Esse lapso. Na verdade, eu estava sentindo falta também. Nós precisamos comunicar melhor com a nossa sociedade. Você sempre abriu esse canal democrático para nós. Muito obrigado. Tanto que você tem um programa de televisão também, né? Muito Aprendi bem. com o meu professor. Parabéns, parabéns. Um abraço ao Bernardo Santana, nosso amigo, presidente da Secretaria de Defesa Social, ou, perdão, secretário de Estado de Defesa Social. Grande parceiro. Grande parceiro. E para você também, que participou do nosso programa, meu muito obrigado, querendo Deus, aqui estaremos a próxima semana com mais segurança. Grande abraço, até lá.